Do ingresso na Polícia Militar. Ingresso? Mas ingresso não é a 587? Exatamente, ingresso é a 587. Então, pessoal, o artigo 10 ao 13 foi revogado desde 2013. Então, se cair qualquer questão falando de estatuto sobre ingresso, falsa com certeza. Agora, claro, também não é assim, ó. Então se aparecer a palavra ingresso, coronel, numa alternativa falando sobre estatuto, está errado? Não, porque a palavra ingresso aparece. A carreira inicia com ingresso na Polícia Militar. Aparece essa palavra no estatuto. Mas se falar assim, ó, de acordo com o estatuto, a altura mínima para a Polícia Militar é tanto, o peso é não sei o quê, é exigido nível superior, é exigido não sei o quê, qualquer coisa que ele fale de regramento de ingresso, com certeza, se for do estatuto, a questão está falsa. Isso é da Lei 587, tá? Quando muito vai aparecer um pouquinho em outras leis também, mas no estatuto, nada mais sobre regra de ingresso. E também falava aqui que o soldado de terceira classe iria à primeira classe ali após 1 ano, e que o de segunda classe iria à primeira classe com 8 anos, eram 8 antigamente, né? Se pegaram essa época, eu peguei essa época ainda que era 8 anos aí, a primeira classe e tal, dava 9 praticamente para chegar à primeira classe, né? E aí foi alterado. Então qualquer coisa também que fale sobre soldado e a cabo e a primeira classe ou tal, também está falso, porque isso é da Lei 318, não é mais dessa lei aqui, beleza? Tranquilo então. Vamos lá. Da hierarquia e disciplina, chegamos no primeiro ponto que cai bastante em prova. Então, pessoal, primeiro, hierarquia e disciplina são a base institucional de qualquer instituição militar. Isso está na Constituição Federal, no artigo 42, também no artigo 142, está também nas leis federais e está nas leis estaduais. Então, falou de militar, lembre-se, base, hierarquia e disciplina, tá? Não confundir, cuidado, pegadinha clássica de que tem caído nas últimas provas aí para soldado até, tem aparecido essa prova, essa questão apareceu também nas seleções internas, é uma pegadinha muito boa. Ele fala aqui, ó, hierarquia e disciplina são a base institucional da Polícia Militar, lembre-se. A autoridade e a responsabilidade crescem com grau hierárquico. Até aqui parece uma frase lógica e sem muito problema. O problema é que eles chegam na prova e botam assim, ó, e jogam lá numa alternativa ali escondida. A hierarquia e a disciplina crescem com o grau hierárquico. E passa batido, pessoal, porque você lê aquela frase e você pensa assim, a hierarquia e disciplina cresce, eu lembro de ter lido alguma coisa assim. Não, hierarquia e disciplina não faz sentido crescer com hierarquia, crescer com hierarquia, não faz sentido. O contrário também eles fazem, tá? A autoridade e a responsabilidade são a base institucional da Polícia Militar. Não, a base é a hierarquia e disciplina. O que cresce é a autoridade e a responsabilidade, de acordo com o grau hierárquico, tá? Cuidado então. Vamos lá. Hierarquia, o conceito de hierarquia, pessoal, é isso aqui, ó. Lembre-se desse desenho, é uma escada, hierarquia é caracterizada por uma escada e a autoridade vai subindo aqui de acordo com a escada. E os degraus aqui são chamados de postos ou graduações. Até um certo nível é chamado de graduação e após um certo nível é chamado de postos. Se você quiser usar um nome genérico, grau hierárquico, tá? Grau hierárquico. Os graus hierárquicos aqui, os degraus então são postos, graduações até um certo nível, praças, depois para oficiais é usado o nome postos. Todos eles são aqui degraus aqui, só que são usados para autoridades diferentes, tá? Então só isso. E cresce a autoridade com nível hierárquico. Então a hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, ó, degraus ali então, dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações e dentro de um mesmo posto ou graduação pela antiguidade. Quem está no posto ali, quem está no degrau aqui, no mesmo, um pouco mais do que antes do que o outro, ele vai ser mais antigo, né? Vai ter precedência. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. E aí vem agora o conceito de disciplina. Esqueça daí a escada é hierarquia, disciplina, lembre-se de leis, normas, regulamentos, tá? Leis, normas, regulamentos. Os conceitos andam juntos, mas eu diria que um não tem nada a ver com o outro. Você dizer assim, é a mesma coisa, tá? Não tem nada a ver. Um diz respeito à hierarquização, a níveis ali de autoridade, o outro diz respeito ao cumprimento de normas e respeito às normas, leis, ordens, etc. É claro que ambos andam juntos. Então, disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. E aí, ele fecha aqui falando que a hierarquia
e o respeito, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias e entre policiais militares da ativa, reserva e reformados. Às vezes ele usa inatividade e às vezes ele usa reserva e reformados. Ele nunca usa inativos, tá? Então ele quer dizer o que com isso? Que tem que ser mantido em todas as circunstâncias e entre todos. É isso. Pronto, tá? E aí vem o conceito de círculo hierárquico. Cuidado que círculo hierárquico, né, é um conceito que é o contrário de hierarquia praticamente. Se hierarquia eram níveis diferentes, círculos hierárquicos é como se eu pegasse assim, ó, o pessoal que está no primeiro degrau, no segundo, se reúne. Então é como se eu pegasse então policiais militares, né, âmbitos de convivência entre policiais militares de mesma categoria, ou seja, que estão mais ou menos no mesmo nível ali. Né? Então ele vai ter o círculo hierárquico lá no final do estatuto, vai ter círculo hierárquico dos cabos e soldados, círculo hierárquico dos sargentos e subtenentes, círculo hierárquico dos oficiais subalternos, círculo hierárquico dos oficiais intermediários, círculo hierárquico dos oficiais superiores, e nas Forças Armadas, em alguns regulamentos aí do Exército, você vai ver ainda aparecer o nome de círculo hierárquico dos oficiais generais. Tá? Então, são âmbitos de convivência entre policiais militares aqui de mesma categoria, ou seja, estão mais ou menos no mesmo nível. Tem finalidade de desenvolver espírito de camaradagem, ambiente de estima, confiança sem prejuízo e respeito mútuo. Aqui vem o artigo 16, que é um artigo que também, com certeza absoluta, ele teve erro de digitação e de reformatação com o tempo. Ele não tem sentido hoje, o jeito que ele está escrito, tá? Inclusive ele tem letras maiúsculas aqui que levam a crer com certeza que teve erro aqui de escaneamento na época. Os círculos hierárquicos, a escala hierárquica, com aquela crase mesmo, casa militar, são fixados de conformidade com os anexos 1 e 2. Tá? De fato, aqui o que esse artigo provavelmente queria dizer é que os círculos hierárquicos da estrutura militar, né, da caserna militar, serão estabelecidos de acordo com o anexo 1 e 2. Se você olhar lá o anexo 1 e 2, ele fala sobre os círculos hierárquicos, tá? Mas ele está escrito exatamente dessa forma analética, tá? E não faz sentido nenhum essa frase aqui do jeito que está escrito, tá? Com crase ali, a escala principalmente, tá? Aí chegamos num ponto que cai muito na prova, inclusive para o CFO. Isso aqui vocês precisam saber, tá? Tanto para esse tipo de questão, quanto para a questão da 88.777, quanto para o Código Penal Militar, etc. Posto é o nome do degrau do oficial, então é o grau hierárquico do oficial. Ele é conferido por quem? Por ato do governador do Estado. Tá? Ato do governador do Estado. Cuidado com isso aqui também, ó, para a prova do CFO. Tá? Na lei de promoção de oficiais, ele não usa a expressão ato, ele usa a expressão, se eu não me engano, lá, portaria ou decreto lá. Tá? Então, cuidado. Às vezes é um detalhe, mas pode passar batido. Na lei de promoção de oficiais, ele não usa o termo ato, né? Ele usa outro nome lá. Governador do Estado. Para as Forças Armadas, oficiais das Forças Armadas, Presidente da República. E confirmado em carta patente. É uma espécie de documento onde se iria, então, em tese, se apostilar ali, se colocar as promoções. Hoje é tudo eletrônico, né? Mas enfim. A origem disso daqui da época do Império, onde o oficial, então, ele ganhava uma carta lá assinada pelo rei, pelo imperador, e aquilo era a prova de que ele era oficial lá então, né? E aí os praças que andavam com aquele oficial tinham que andar com aquele oficial porque se eles fossem pegos, eles não tinham como provar que eram militares, porque os praças não tinham, o oficial tinha aquela carta assinada pelo rei, onde ele, né, com carimbo real, etc., onde ele provava a patente, e aí os militares estavam com ele, beleza, estavam com ele ali então. Então, em tese, a origem histórica disso daqui é isso aqui, né? Hoje é tudo eletrônico, então não tem muito sentido aqui mais essa questão de carta patente, mas seria isso, a origem histórica. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Isso vai se repetir por todo o estatuto, tá, pessoal? Esse atrelamento do oficial ao governador e da praça ao comandante-geral. Então, sempre que tiver uma questão de prova, um outro macetezinho para vocês perceberem é isso. O oficial geralmente vai ter um atrelamento ao governador e praça ao comandante-geral. Isso aparece pelo menos 4 pontos do estatuto. Quer ver? A competência aqui, ó, para promoção, então, né, aqui do comandante-geral, aqui do governador. Agregação, quem suspende o oficial, governador, quem suspende praça, comandante-geral. O retorno, reversão, para o oficial, governador,
para o praça, comandante-geral, o excedente, a mesma coisa, tal. Então, tem vários pontos do estatuto que vai ocorrer isso daí, tá? É óbvio que se você olhar hoje na prática, você vai dizer, mas muita coisa aí, hoje eu vejo que é tudo comandante-geral, ou até o diretor da EDP, sim, porque foram delegados, né, essas atribuições, mas originalmente é assim. Então, isso facilita muito para a questão de prova também. A exclusão, né, de praça, a princípio, o comandante-geral. A do oficial aí vai ter um detalhe de que vai o governador se manifestar, mas aí vai ter que ir para o TJ, mas mesmo assim vai ter o governador ali no meio, tá? Então, posto, oficial, governador do estado, carta patente. Graduação, praça, comandante-geral da PM, beleza? Aí eu boto essas duas coisas diferentes aqui só para facilitar a gravar, então. Aspirante oficial, aluno oficial, está em verde, então é praça. Ah, mas é praça especial, mas é praça. Se perguntar numa prova se é graduação ou posto, é graduação, tá? Não precisa ter dúvida. Outra coisa então, se ele é aluno oficial, se ele é praça, quando ele é promovido a aspirante oficial, quem promove ele? Comandante-geral, praça, indo à praça. Se ele for a oficial, segundo tenente, aí ele está indo oficial. Para entrar no oficialato tem que ser o governador, tá? Então, mata a questão de prova. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros são fixados separadamente em cada caso, dentro da lei de fixação de efetivos. Cuidado aqui, pegadinha de prova, né? Ele pode botar lá dentro do estatuto, por exemplo, não, tá? Ou dentro da lei de promoção de oficiais, ou da promoção de praça. Não, não. Os quadros, onde é que tem quantidade de vagas, é a lei de fixação de efetivo. Não costuma cair na prova, mas é a lei 417 de 2008, tá? É ela que prevê a quantidade de efetivo ali da PM, tá? Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer o uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação, e eu destaco a palavra sempre, porque é uma palavra que quando aparece na prova geralmente está errada. Então, nesse caso aqui, toma cuidado, porque nesse caso ele realmente fala isso, né? Sempre que o da reserva remunerada ou reformado falar, eu sou coronel, eu sou soldado, ele tem que falar da reserva ou reformado, ele tem que enfatizar isso, tá? Chegamos à primeira questão do CFO, essa é de 2017, da IOBV, da etapa anulada. Essa questão, às vezes, ela pode ter pequenos vícios, porque foram questões que não chegaram a ter o recurso analisado. A prova foi feita, na semana seguinte foi feita a dissertativa, né? Aí teve a acusação lá de que o tema da redação teria vazado, né? Supostamente a professora que pertencia à banca, não é que pertencia à banca, dava aula, ela teria falado para os alunos lá que um tema provável era esse, e a banca foi lá, bizarramente, né? Não contratou a professora ou coisa assim, e não alterou o tema da redação e deixou exatamente o tema que ela tinha sugerido quando ela pertencia à banca ainda, alguma coisa assim, né? Aí caiu exatamente o tema que ela tinha falado para os alunos. Aí foi anulada a prova, a primeira prova por isso. Isso eu estou falando pelo que eu sei, assim, pelos comentários e tal, né? Porque eu não vi, assim, nada de condenação ou coisa, porque também acho que não ficou demonstrado dolo nem nada. Ela falou, dei aula e falei os temas possíveis. A banca vai lá e bota exatamente o mesmo tema que eu tinha sugerido, né? Enfim. E aí caiu lá o tema e aí foi anulada por isso a prova. Foi anulada, né? Foi até a prova que tinha ido bem então, né? Então teve a prova objetiva, teve a dissertativa, o pessoal chegou a saber como tinha ido, porque teve o gabarito preliminar, mas não teve a análise de recursos, a prova parou ali e foi anulada, tá? Então vamos lá. Em relação à Lei Estadual 6.208, do Estatuto dos Policiais Militares, em seu capítulo destinado à hierarquia, mais especificamente sobre os círculos hierárquicos, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, bem tranquilinha a questão, ó. Questãozinha, beleza, ó. Olha lá, vamos lá. Vamos ver aqui então. Sempre que o policial militar da reserva reformado fizer o uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo sem mencionar essa situação, né? Então, assim, não faz nem sentido, né? Para que ele ia dizer isso daqui, né? Tal, né? Então tá aqui, bem tranquilo de achar o erro. Graduação é o grau hierárquico da praça, beleza. Conferido pelo presidente da República. Daí, né? Viagem completa aqui então, né? Posto é o grau hierárquico do oficial, beleza. Conferido por ato do presidente da República. Aí tem que tomar cuidado. Se fosse falando das Forças Armadas, até tudo bem, mas ele está falando da Polícia Militar, então não faz sentido, né? Então está falso porque nós estamos falando do Estatuto, Polícia Militar. O aspirante oficial PM e o aluno oficial PM são praças especiais. Fechou. Isso é a alternativa. Graduação é o grau hierárquico da praça conferido pelo governador do Estado. Está falso também, porque nesse caso aqui estava certo até aqui, mas não é
governador, daí vai ser comandante-geral, pelo que eu falei para vocês, então, ponto. Então, assim, eu sei que agora olhando, né, a pessoa pensa, por que eu não fiz esse CFO? Esse CFO estava baba, né, tal questão. Mas é incrível, pessoal, como assim, ó, em geral, eu não mudo a questão, não mudo nada, tá? Em geral, depois quando eu mostro em aula, com calma, o aluno olha e fala, meu Deus, né, mas é tão tranquila, a questão não é difícil. É que é isso aí, pessoal, não tem muito segredo não, tá? A verdade é que a pessoa na prova, o nervosismo bate, etc, né? Então, tem uma série de fatores aí que pesam, tá? Por exemplo, eu não sei se foi essa prova aqui, não tenho certeza se foi essa. Eu acho que foi, se não me engano foi essa aqui. Que as questões de legislação eram lá quase as últimas da prova. Então, às vezes a pessoa também está cansada para diabo, aí pega, essa aqui foi fácil, mas às vezes pega umas outras ali maiores, né? Se confunde, tá? Mas não tem muito segredo não, questão aqui, tá? Essa é a alternativa correta então. Vamos lá. A precedência, tivemos alteração aqui em 2019. Ó. A precedência entre os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto de graduação. Antiguidade no posto de graduação, no mesmo degrau, então, de acordo com a antiguidade. Salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei e regulamento. Então, se a gente botar na prova que sempre é pela antiguidade, está falso. O próprio comandante-geral atual, por exemplo, ele não é o mais antigo dos coronéis. Mas ele tem precedência hierárquica sobre os outros por precedência funcional, comandante-geral. Então, pode ter precedência que não a por antiguidade? Sim, a funcional. Então, cuidado com isso para pegadinha de prova, por lei ou regulamento. Vamos lá. Aí, parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto de graduação é contada a partir da data de assinatura do ato na respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão. Na prática, hoje, na PM, nós só temos essas duas hipóteses, né? Promoção e inclusão. Até tempos atrás, anos atrás, tinha ainda nomeação e declaração. Se eu não me engano, tá? O último, declaração aqui, acho que até ainda tem, porque o comandante-geral dá para se considerar que ele é declarado comandante-geral. Dá para se considerar esse termo para ele. Tá? Porque não é... mas também ele é... Agora antigamente tinha... claro, você pode também usar para o comandante-geral o nome nomeação, nomeado comandante-geral. Mas o nomeação que ele se refere aqui, antigamente tinha, se eu não me engano, o capelão, padre Valdemar Gros, ele foi nomeado capitão capelão. Ele entrou já direto capitão capelão nomeado. Na época ainda podia, antes de 88. Hoje em dia é concurso público para tudo. Mas antigamente era assim. Se eu não me engano, então posso estar errado, estou falando dele não ter entrado como capitão. Se eu não me engano, ele foi nomeado capitão capelão. Se eu não estou equivocado. Antigamente tinha isso. Então, promoção, nomeação, declaração e inclusão. De qualquer forma, a gente pode usar para o comandante-geral também nomeação, né? Para o corregedor-geral, etc. E aí vai ser considerado a partir do ato de assinatura, então, da respectiva promoção, nomeação, declaração e inclusão, salvo se estiver taxativamente fixada outra data. Pode ser também que esteja... A princípio é assinatura, mas pode ser que hoje em dia, principalmente com Covid, é muito comum de às vezes ter, né? Assinado um ato a contar da data tal, às vezes retroativo por causa do Covid, alguma coisa assim, né? Isso aí pode acontecer, tá? Vamos lá. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, ou seja, vamos supor que, né, não sei por que carga d'água foram promovidos juntos, ou foram nomeados juntos, ou foram designados juntos, ou enfim, entraram juntos na PM, etc. Aí quais são os critérios para desempate? Entre policiais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros de que trate o artigo 1º desta lei, ou seja, pelos registros aí que tinham esses militares aí nos postos ou graduações aí numéricos anteriores, tá? Nos demais casos, pela antiguidade no posto, está escrito assim mesmo, tá? Pela antiguidade no postos ou graduação anterior. Persistindo o empate, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores. Então, você vai indo para os graus hierárquicos anteriores até ver um que eles tinham desempatado. Eu não vejo possibilidade de ter isso hoje, porque desde que entra na escola a gente já define uma classificação. Mas, em tese, né, digamos que tivesse aí vindo de quadros diversos, de instituições diversas na época, e tivesse empatado, você ia indo para os quadros anteriores, né, até chegar a data da inclusão, data de nascimento. Então, data da inclusão, não, mas também foi no mesmo dia que incluíram. Então, vamos para o nascimento. Aí, nascimento, nesse último caso, o mais velho é considerado mais antigo. Então, digamos que empatou em tudo. Isso aqui até acontece na escola, tá? No CFO, assim, quando entra
pode empatar ali e tal, aí a idade vai definir, né, coisas assim. Depois eu já não vejo muito como ocorrer, porque já define uma antiguidade, já vai ter diferenciação, né? E por último ele termina falando assim, ó, entre alunos do mesmo órgão de formação, policiais militares, os alunos de órgão de formação, então, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem enquadrados nas letras A e B deste parágrafo. Então, a princípio, o órgão lá de ensino define que é nota, que é por nota, que é média de nota, enfim, né, para os alunos de órgão de formação. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Cuidado com isso aqui, então, isso é válido para outras legislações também. Então, o da ativa tem precedência sobre a inatividade. O inativo, da inatividade, então, o militar da inatividade, ele podia ser comandante-geral, podia ser o que fosse. Na inatividade, ele passa a ser mais moderno que os da ativa. Inclusive, não é raro, não é impossível você ver, de vez em quando você vê aí um inquérito policial militar contra um ex-comandante-geral, alguma coisa assim, um subcomandante-geral que está na reserva, um outro da ativa, às vezes, qualquer um outro da ativa pode fazer, não tem problema. Tá? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre policiais militares de carreira da ativa e os da reserva honorada, que estiverem convocados, é definido pelo tempo de serviço no posto de graduação. Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é complicado, tá? Ele está dizendo aqui, ó, que o da ativa é mais antigo que o da reserva, mas e se o da reserva foi convocado agora? Aí fica um problema, porque ambos voltaram para a ativa, tá? Aí como é que define a antiguidade? Aí é pelo tempo que eles têm de serviço no posto ou graduação, de serviço no posto ou graduação. Então, eu, por exemplo, fui promovido tenente-coronel, deu um ano agora. Digamos que eles convoquem um tenente-coronel da reserva. Esse tenente-coronel voltou e esse tenente-coronel, ele tinha 2 anos no posto aqui de tenente-coronel. Ele vai voltar a ser mais antigo que eu, então. Tá? Porque ele vai ter mais tempo de serviço no posto de tenente-coronel do que eu. É de serviço, né? Não é o tempo inatividade, que pega um cara lá que tem 10 anos já que está na reserva, o cara vai voltar a ser mais antigo que todo mundo sempre, né? Mas, enfim, é de serviço, tá? E chegamos na alteração de 2019. Cuidado, aqui é um dos poucos pontos do Estatuto que nós vamos ter a expressão, ó, praça militar estadual. Ó. Não fala policial militar. Por quê? Porque isso aqui foi 2019, Lei 742 de 2019. Então, como foi uma alteração recente, teve que colocar ali, ó, aí eles já usaram a expressão militar estadual. Essa alteração qual foi? Foi a do quadro especial, né? Foi a do quadro especial, que estava dando muito rolo o quadro especial, porque o militar ia para o quadro especial, aqui está a brincadeira que eu faço só para fins de gravar, né, que fica mais fácil, eu sempre falo que é como se aqui fosse o continente, você tem lá do soldado podendo ir seguindo por fila até chegar a subtenente. E nós temos uma ilha, que essa ilha se chama quadro especial, onde lá nessa ilha só existem cabos e terceiros sargentos, né? Eu até brinco que isso ajuda a explicar muita coisa, isso ajuda a entender. Quem é militar, principalmente, às vezes confunde, quando começa a enxergar assim, facilita. Porque o pessoal pergunta às vezes assim, coronel, o cabo que está lá na ilha, se ele é promovido por bravura, o que acontece com ele? Ele está na ilha, ele é cabo. Ele é promovido por bravura, o que acontece com ele? Lá tem sargento, tem terceiro sargento ou não tem? Tem, eles dão para ele a divisa de terceiro sargento, parabéns, você é bravo, tal, ele é promovido lá na ilha. Agora, se ele comete um ato de bravura e ele é terceiro sargento na ilha, o que acontece? Nada. Por quê? Porque não tem na ilha segundo sargento. Essa brincadeira serve muito para ajudar vocês a entenderem, porque é como se ele olhasse para o continente e dissesse, mas lá no continente lá eu ouvi falar que lá tem segundo sargento, mas eu não sei nem bem como é que é a divisa deles. Eles não sabem, porque na ilha só tem terceiro sargento e cabo. Então, ele não vai ter essa possibilidade, né? Então, lá na ilha só tem cabo, terceiro sargento. E aquele negócio que eu falo, que vocês sabem também, lá da Lei 318, né? Chegou aqui, ele está na fila, fila longa, fila demorada, porque a gente começou a ter processo seletivo só de 2013 para cá, né? Não tinha, antes demorava muito. Então, realmente aqui é muito apertado, longo, então não é demorado, porque quem entra hoje, né, o pessoal mais novo aí e tal, não sei se é o caso de um de vocês aqui, mas quem entra hoje pensa assim, mas tem 300 vagas todo ano, não é tão difícil assim, né? 300 vagas, só entra 500 alunos soldados no ano, às vezes não entra 2 anos e tal. Mas é que é uma falsa ilusão, porque quem entra hoje pensa que tem 300 vagas todo ano, mas começou a ter 300 vagas em 2013, 2014 para cá só. Antes, passava 10 anos, tinha 30 vagas de cabo, então a verdade é que ficou muito represado aqui, muito represado, então hoje está acumulado. É óbvio que para as gerações que entram hoje, elas pensam, tem 300 vagas, nós somos em 500 aqui e tal, dá para quase todo mundo, né, num ano ou outro. Mas não é.
Tem aqui cerca de 3 mil, 4 mil esperando abrir 300 vagas porque não abria antigamente, né? Então precisa entender isso daí. Então o que acontece? O pessoal está na fila aqui apertado esperando. Quando dá 12 anos, vem o barquinho, para aqui, um barco não, né? Um transatlântico, aliás, vem um transatlântico e fala assim, ó, pessoal, quem quiser, ó, só embarcar, não é verdade? É bem assim, quem quiser só embarcar, quadro especial, vamos lá, o barco é quadro especial. O pessoal embarca à vontade, fez 12 anos, só embarcar. Entrou, ele te traz para ele. Chegou na ilha, a primeira coisa que te faz é entregar a divisa de cabo do quadro especial. Pô, tá aqui a divisa, beleza? Pô, show. Beleza. Só que para sair da ilha é o pepino. É tipo a Ilha de Lote. Você só sai de lá, né, passando na prova, e aí concorre com 1 milhão aqui de candidatos daqui, né, que já são pessoas aí que vieram mais novas, com mais estudo, tudo é normal, é natural, é do tempo, vai acontecendo. Ou por um barquinho que passa, aí sim é um barquinho, não é um barquinho furado que vem e pega 10% das vagas do curso. Abre 300 vagas, abriu 300 vagas. O barquinho vem com 30 vaguinhas aqui, ó, para os mais antigos da ilha. Só que quando você desembarca na ilha, pessoal, tem 2 mil cabos lá, você entra no final da fila. Então, pô, você pensa, pô, não sai mais dessa ilha aqui, que burrada que eu fiz de vir para essa ilha, eu estou lascado. Então tem tudo esse contexto aí que é barra, que não é fácil, né? Que precisa entender, que fique claro. Eu falo brincando, mas é triste a situação, eu estou falando mesmo porque para entender que não é fácil, essa situação é bem complexa. Só que além disso ocorreu o seguinte problema, o cara vinha para a ilha, quando voltava ficava uma discussão da antiguidade dele. Para resolver isso foi posto agora essa regra que diz que o militar que mudar de quadro, seja por qualquer forma prevista em lei, ou seja para lá, seja para cá, ele é colocado no almanaque, no quadro em que ingressar, tendo a antiguidade redefinida nesse momento, de acordo com as normas legais previstas no quadro que ingressar, ou seja, zerado. Então ele veio para cá, onde é que ele entra? No final da fila. Voltou para lá, onde é que ele entra? No final da fila. Voltou para cá de novo, onde é que ele entra? Final da fila. É possível isso? Voltar para cá de novo? É possível, possível. Ele pode ser cabo, quadro especial, fez o curso, passou para cá, veio para o final da fila. Daqui a pouco ele, demorou, não conseguiu o curso sargento, volta para cá de novo para sargento, quadro especial, final da fila. Fez o curso, voltou, final da fila, terceiro sargento. Tá? Então é isso que esse parágrafo significa. Esse parágrafo é novo, por isso que ele fala militar estadual. Toma cuidado então. Tá? Parágrafo 5º do artigo 17. Foi só acrescido aí então. Vamos lá. A precedência entre as praças especiais e demais praças é assim regulada. Aspirante oficial, hierarquicamente superior às demais praças. Aluno oficial, hierarquicamente superior a subtenente. Aluno do curso de formação de sargentos, equiparado a cabo prefeito de precedência. Cuidado com isso aqui, que lá a lei 318 mudou isso aqui, tá? Mas para o estatuto é assim. O aluno do sargento é equiparado a cabo. Por quê? Porque na época que foi feito isso aqui, pessoal, o cara que fazia curso de sargento, ele era cabo. Hoje a gente tem o sargento fazendo curso de sargento, né? Hoje tem bastante. Hoje a gente tem, às vezes, até segundo sargento fazendo curso de sargento, sei lá, foi promovido bravura, enfim, né? Mas na época, né, segundo sargento não, mas terceiro sargento fazendo, enfim. Mas na época aqui, o aluno era cabo, então por isso que ele fala que é equiparado a cabo. Só que ele fala assim, ó, o aluno do curso de formação de sargento, durante exercício de estágios operacionais, terá precedência sobre os cabos. Beleza, tá? Vamos lá. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo comandante geral da corporação. E, inclusive, isso aqui, pessoal, olha só o que está escrito aqui, ó. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas. Onde é que vocês viram falando de escala numérica ainda há pouco que nós vimos? Onde que nós vimos isso aqui? Vocês estão lembrados do artigo 17, ali logo no parágrafo 1º ali? O que ele falava? Olha só, aqui ó, parágrafo 1º não, né? A linha A, ó. De acordo com os registros que trate o artigo 1º. Claro, mas aqui está o artigo 1º. Escaneamento, com certeza. Eu já vi isso acontecer em escaneamento, tá? Você escaneia o número 19, o que ele faz? Ele pega o 1 e o 9 ele transforma num risquinho com bolinha em cima. Ele ficou no primeiro. Não faz sentido. Quando eu li isso aqui, você deve ter pensado, não faz sentido o artigo 1º, né? Quem vai lá e olha, pensa assim, pô, o artigo 1º não tem nada a ver, está dizendo o que é o estatuto. Isso aqui era artigo 19 no texto original, tá? Pode ver, artigo 19 aqui, ó. Escalas numéricas, que é o artigo que ele está falando ali, de acordo com as escalas numéricas definidas no artigo 1º. Não tem nada a ver com o artigo 1º, era o 19, mas enfim, está assim no site da LESC. Então é cheio de errinho assim que você percebe que é escaneamento. Quem
quem já trabalhou com scanner, assim, de documento e tal, antigamente, assim, né? Hoje em dia são melhores os scanners, mas eu percebi esses detalhes assim. Vamos lá. E aí chegamos no artigo 20, que é mais um ponto aí que ficou durante muitos anos circulando o artigo 20 errado aí, né? Aí tá tudo atualizadinho já faz tempo. O aluno oficial, após concluir o curso de formação de oficial da PM, é declarado aspirante a oficial PM. Então, praça indo à praça, por quem? Comandante-geral. Tranquilo, então. Aluno oficial, esse é o símbolo do aluno oficial, declarado pelo comandante-geral aspirante a oficial da PM. Beleza? Cuidado só. Durante muitos anos ficou circulando versões do Estatuto com esse artigo 20 aqui, que nunca foi do Estatuto, tá? Esse foi um dos erros mais bizarros que eu já vi na Alesc ali. Eu achei muito engraçado a primeira vez que eu vi, e ficou durante muitos anos até que avisamos lá eles resolveram corrigir, né? Porque teve essa lei aqui, a 379 em 2007, que alterou o artigo 20 da lei 6.215. A Lei 6.215 é a lei de promoção de oficiais, ele está tratando aqui de promoção, né? E aí, não sei o que aconteceu, eu vou culpar o estagiário, enfim, algum estagiário lá na Leste pegou e jogou o artigo 6.215 ao Estatuto, jogou o artigo 20 da Lei de Promoção de Oficiais em cima do Estatuto e ficou falando sobre promoção. Olha só, você percebe que isso não é do Estatuto? Você percebe que isso não era do Estatuto pelo próprio parágrafo, né? Porque a lei parece o Pelé, né? O Pelé, ele dá entrevista e fala, o Edson Arantes Nascimento, né? Ele fala às vezes, né? Ele fala assim, o Pelé era muito bom, tá? Ele fala dele mesmo, né? Como sendo, o Pelé era um craque e tal, né? Dele mesmo, né? Aqui, olha, você vê que isso aqui não é do Estatuto por isso, ó. A antiguidade do posto é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvados os casos de desconto de tempo não computável, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares. O Estatuto ia estar se citando a si próprio, né? Se citando a si mesmo, enfim, ele ia estar se autocitando e dizendo, de acordo com o Estatuto, né, que sou eu mesmo, né, o Pelé aqui, né, se autocitando. É claro que isso aqui não era do Estatuto, isso é da Lei de Promoção de Oficiais, tá, senhores? Mas ficou durante muito tempo circulando isso aqui no Estatuto, bizarramente, tá? Hoje em dia está corrigido na Alesc. Mas não é incomum você achar cursos e gente usando essa versão do Estatuto defasada, tá? Do cargo e da função policial militar. Vamos lá. Aqui eu fiz um desenho que tem muito a ver aqui com a questão de cargo policial militar, que eu sempre gosto de usar aqui, que é a questão da cadeira, tá? Então, cargo é aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço ativo. Aqui era para eu ter deixado vermelha a palavra só toda, tá? Foi sem querer, não é nenhuma estratégia ali, SO, foi erro mesmo. Pode ser exercido por policial militar em serviço ativo. O cargo policial militar a que se refere esse artigo é o que se encontra especificado nos quadros de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal, está escrito assim, em outras disposições legais. Tá? O cargo que ele se refere aqui no Estatuto, pessoal, não é o posto de graduação, tá? O cargo que ele se refere aqui é assim, comandante-geral, subcomandante-geral, comandante de batalhão, comandante de destacamento. Isso são cargos do Estatuto. Do Estatuto, eu digo porque do Estado, se você pegar o contra-cheque, você vai ver que está escrito lá, cargo, cabo PM, soldado PM, sargento PM, tá? Vai estar escrito posto graduação, tá? Mas no Estatuto, o cargo que ele considera aqui é assim, comandante-geral, subcomandante-geral, sargenteante, alguma coisa assim, tá? Como se fosse uma cadeira especial, né? A cadeira normal é que todos nós ocupamos. Eu tenho a cadeira normal, cadeira de cabo é uma cadeira normal, mas cadeiras especiais, alguns sentam lá então, comandante-geral, subcomandante-geral, tal, como se fosse isso. Beleza? Aí vamos lá. A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem obrigações do respectivo titular, daquele que está sentado na cadeira então, titular. As obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o respectivo grau hierárquico definido em legislação e regulamento peculiares. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de qualificação exigidos para o seu desempenho. O provimento de cargo policial militar se faz por ato de nomeação, designação ou determinação expressa da autoridade competente. E aí ele fala aqui então, o cargo policial militar é considerado vago da seguinte modo, quando ele é criado, até que alguém tome posse, ok, criou lá o cargo de subcomandante-geral, foi criado, até que alguém tome posse, aí ele fica vago, né? Ou desde o momento que o policial é exonerado, é tirado do cargo. Aliás, expressão que tem que tomar cuidado, né? Muito comum usar essa expressão aí, né?
os jornais confundem bastante, né? Às vezes vocês veem aí, eu vejo bastante acontecer isso no Rio de Janeiro, né? Aparece uma oficial do Rio de Janeiro lá, apareceu esse tempo, uma oficial PM do Rio de Janeiro lá que falou um negócio lá, não gostaram, é lá da assessoria de imprensa, aí apareceu no jornal lá, oficial da PM é excluída do cargo imediatamente após o que falou, tal, não sei o quê. Isso não existe, não tem como excluir um militar, mesmo que fosse praça, assim tão rápido, da dia para noite. O que o jornal quis dizer é exonerado do cargo. E qual cargo? Não de oficial, que alguns até me perguntaram assim, não, mas eu não tenho que passar por um conselho, como é que foi excluído? Não, não foi excluído, é exonerado do cargo. Exonerado do cargo é o quê? Ela foi tirada do chefe da CCS, ali, da comunicação social. Ela não deixou de ser oficial. Tá? Em geral é isso. Tá? Dele tome posse, então é exonerado, e que tenha recebido determinação expressa da autoridade competente, deixe até que outro policial militar tome posse. Além disso, as seguintes situações deixam o cargo vago. Falecido, ok, preciso explicar, morreu. Considerado extraviado, aí o extraviado, pessoal, é mais de 30 dias desaparecido. Nós vamos falar sobre isso ainda, tá? Fiquem despreocupados, mas é mais de 30 dias desaparecido. E desertor, cuidado porque desertor é mais de 8 dias. Então cuidado porque o desertor, mais de 8 dias já tira ele do cargo. Cargo, lembrando, não é excluir, é só exonerado do cargo ali que está ocupando. E já o extraviado, 30 dias. Porque o extraviado geralmente não é culpa da pessoa, né? Então, e o falecido, obviamente, também. Beleza. Vamos lá. Aí chegamos agora no conceito de função. Função policial militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. Eu diria que assim, função, todo policial militar tem funções. Né? Cargo, aí já nem todo policial militar ocupa necessariamente, às vezes, um cargo, tal, né? O civilino está trabalhando na viatura ali, ele vai ter as funções dele diárias, mas provavelmente ele não vai estar com um cargo ocupado nos termos do estatuto, volto a dizer, tá? Ele vai ter a função lá de patrulheiro, a função de motorista, a função tal, mas não vai ter um cargo especificamente, necessariamente não vai ter um cargo. Então, função quase todo policial militar tem. Agora, o que as bancas fazem? Elas botam questões confundindo função com cargo. Então, você tem que tomar cuidado. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte, pessoal. Você vai perceber no estatuto que sempre que ele fala de função, não sei se vai aparecer mais algum ponto falando de função aqui, mas sempre que ele fala de função, quando o foco da frase é função, aparece a palavra cargo na frase, tá? Uma dica boa, então. Quando o foco da palavra, da frase for função, aparece a palavra cargo. O contrário não, né? Pode ver, o foco aqui, é cargo, não aparece a palavra função. Foco cargo, não aparece a palavra função. O foco é cargo, não aparece a palavra função. Cargo, não aparece a palavra função. Não aparece, né? Não aparece. Quando ele fala de função, quando o foco é função, vai aparecer a palavra cargo necessariamente. Então, é a dica que eu dou para você perceber que a questão ali, essa questão está errada então. Porque, vamos supor, porque o que ele vai fazer, pessoal? Olhando assim, parece... Não faz sentido isso que eu estou falando, essa dica que eu estou falando, mas é que na prova ele vai botar assim, As funções policiais militares são providas com pessoais que satisfaçam o requisito de grau, Aí você lê, passa batido, né? Você lê, funções, tá, beleza, não tem nada demais. Aí você, peraí, funções, tá falando de as funções são não sei o quê. Tem a palavra cargo? Não, não é funções, é cargo. Eles trocam a palavra e para perceber você faz isso então, beleza? E aí, a gente para aqui então e vou seguir aqui depois aqui do artigo 27, que tem um ponto muito importante aqui para eu chamar a atenção desse ponto aqui.